dia, bem-vindos ao Portal Plural. Esse é o programa Conexão Entrevista. São 10 horas e 34 minutos, temperatura aqui em Santa Rosa, 6 graus. Amanhecemos com 2 graus. Tá muito frio, né, gente? E eu aproveito para perguntar para você, você já fez a diferença aí na vida de alguém? Muita gente está precisando da sua ajuda, do casaco que você não usa, do alimento que te sobra. Então, é momento sim da gente fazer a diferença para alguém. Tem muitas entidades aqui em Santa Rosa que estão precisando da nossa ajuda. Então, é momento da gente sim fazer a diferença e lembrar que se estamos aquecidos, muita gente está passando frio e fome nesse momento. Então, deixo aí a reflexão para você. Também quero agradecer a todos os nossos internautas, os nossos seguidores, que também fazem a diferença para a gente aqui do Portal Plural. São mais de 300 mil seguidores no Facebook e estamos ao vivo em todas as nossas plataformas virtuais, em especial no YouTube. Quero te convidar para seguir a gente, para se inscrever no nosso canal. Clica no sininho para receber todas as nossas notificações em tempo real, ou seja, tudo que acontecer por aqui, você recebe aí na palma da sua mão, no seu celular. Então, gente, hoje o nosso tema principal é sobre o câncer de mama. Domingo passado, dia 18, era o dia da conscientização, né, da luta contra o câncer de mama, que é algo muito importante de se falar e que precisamos, não só nós mulheres, mas você homem, porque provavelmente você tem aí do seu lado uma mulher. Então, você também compreender e entender o que é o câncer de mama e incentivar a sua parceira, a sua mãe, a sua irmã a fazer todos os testes de prevenção, já é, sim, um grande apoio psicológico e uma prova de amor constante aí. Então, o câncer de mama, também conhecido como neoplasia, ele é caracterizado pelo crescimento de células cancerígenas na mama. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é o segundo tumor mais comum entre as mulheres, atrás apenas para o câncer de pele, e o primeiro em letalidade. Apesar dos dados serem tão alarmantes, sua ocorrência é relativamente rara antes dos 35 anos. E nem todo tumor é maligno. A maioria dos nódulos detectados na mama é benigna. Além disso, quando diagnosticado e tratado na fase inicial da doença, as chances de cura do câncer chegam a 95%. No entanto, na fase inicial do tumor, pode ser muito pequeno, podendo ter menos de 1 centímetro, né, o tamanho do tumor na mama. Nesse caso, a doença só será detectada por um exame de imagem, como a mamografia. Por isso é muito importante que nós, mulheres, a gente vá ao ginecologista ao menos uma vez por ano e façamos todos os testes de rotina periodicamente. A conscientização do câncer de mama é um investimento em novas pesquisas sobre o tema, ajudam a criar diversos avanços no diagnóstico e o tratamento da doença. A ciência está muito avançada e a gente pode detectar, sim, o câncer de mama no início. Hoje, o câncer de mama não é mais uma sentença. A taxa de cura é cada vez mais alta e a paciente pode levar sua rotina com uma qualidade de vida e muito bem-estar. Aqui nos estúdios do Portal Plural, eu recebo a doutora Patrícia Marques, médica oncologista do Hospital Vida e Saúde e chefe do serviço de oncologia, atendendo na Viena Clínica Médica. Ela está aqui conosco para nos auxiliar em alguns esclarecimentos importantes sobre o tema. Doutora, bem-vinda. Obrigada, Carol. Muito obrigada por estar aqui. A gente sabe que vida de médica é corrida. Ela saiu do hospital para dar um pulinho aqui para conversar, para trazer para a gente todo esse esclarecimento. Então, bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Bem, doutora, as minhas primeiras perguntas quais são os tipos mais comuns?
você trabalha na oncologia, em especial, provavelmente, mais com o diagnóstico de câncer de mama. Como que é o seu dia a dia lá? Lá no Serviço de Oncologia do Hospital Vida de Saúde, então, a gente atende, em média, por mês, 800 pacientes que fazem tratamento. A gente drena toda a região da 14ª aqui. E sim, dentro das mulheres, o que a gente vê mais de comum realmente é o câncer de mama. E nos homens, o maior diagnóstico é câncer de próstata, né? E tem idade, doutora, do câncer de mama? É ou isso que eu ia te falar. assim? Não, a gente tem pacientes, a paciente mais jovem que a gente já pegou tinha 20 anos, a recém, e tem pacientes com 80 e poucos anos também. O mais comum que a gente vê, assim, são pacientes em torno de 50 anos, 45, 55, é a média mais comum, a maior prevalência que a gente tem dos tumores. Mas uma coisa que tem chamado muita atenção, e eu tenho visto isso na prática, são as pacientes mais jovens com diagnóstico, tá? Não é uma nem duas que a gente tem abaixo de 35 anos. A gente deve ter umas 10 pacientes, assim, abaixo de 35 anos que estão fazendo o tratamento. Então, eu sei que a incidência é mais rara, mas a gente tem começado a ver mais seguido essa diagnóstico de uma idade mais precoce também. A gente sabe que tem várias situações que podem trazer essa idade, essa pouca idade para ter o câncer de mama, como a questão genética, né, doutora? Bom, eu vou entrar na parte genética. Tá. Assim. Geralmente, a parte genética é um dos fatores mais comuns para a gente ver em câncer mais precoce, tá? O que a gente tem hoje, dentro dos cânceres de mama, só 5% são genéticos. Mas quando tem uma idade precoce, geralmente abre o alerta para a gente para poder pesquisar isso, porque a pessoa carrega uma mutação num gene que predispõe ela a ter uma chance muito maior a desenvolver câncer de mama ao longo da vida. E isso geralmente em idades mais precoces, tá? Eu sempre falo sobre o exemplo da Angelina Jolie, que todo mundo viu, que ela tirou as 2 mamas e coisa. É porque ela tinha uma alteração genética. A avó dela era portadora do BRCA, a mãe dela era, ela fez o teste e também era. Então, antes ela vir a desenvolver o câncer, porque a chance era em torno de 80% ao longo da vida ela ter o câncer de mama, ela acabou optando por tirar as 2 mamas justamente para diminuir esse risco que tem. Então, sim, a idade precoce geralmente nos faz ter um alerta sobre algumas situações genéticas, mas tem vários outros fatores também que estão relacionados assim, em desenvolver o câncer mais cedo. E antigamente a gente não fazia exames nas pacientes jovens, né? A gente, pelo Ministério da Saúde hoje a gente recomenda a partir dos 40, mas em virtude disso, várias pacientes mais jovens também estão fazendo alguns rastreamentos, assim, principalmente com histórico familiar, porque nem sempre algumas pessoas carregam um familiar importante na família, uma história importante de doença na família, e não quer dizer que é portadora de uma alteração genética, mas ela tem um risco maior por ter familiares de primeiro grau também com câncer de mama. Por isso que é importante a gente saber o nosso histórico familiar, né? Então, graças a Deus na minha família eu não tenho, né? Tenho uma tia-avó, mas acho que já fica um pouco mais longe. Então, conhecer o nosso histórico familiar também é super importante. É muito uma das importante. Perguntas que quando tu cai na primeira consulta, a gente sempre pergunta sobre a histórica familiar, assim, para ter uma ideia de abrir o leque sobre síndromes genéticas ou como correlacionar e como fazer o rastreio de outras doenças também. Às vezes ele vem por uma doença e tem uma prevalência de outra na família, então tem que abrir também o alertinha para outros tipos de câncer. Quem teve a primeira menstruação precocemente também é um... Agora a gente entra em fatores de risco, assim, se perguntar assim, tipo, qual é a causa do câncer de mama? Não tem uma causa única específica. A gente tem fatores de risco que predispõem a mulher ao longo da vida a desenvolver o câncer. Quando eu falo em mulher, é porque 95% é mulher, tá? Mas explicando que homens também têm câncer de mama, tá? A prevalência de 1%, ou seja, a gente vai ter vários homens também que vão desenvolver câncer de mama. Mas a gente vê, menstruar precoce é um fator de risco e parar de menstruar tardiamente também é um fator de risco. Usar alguma terapia de reposição hormonal, tem alguns estudos mostrando que pode ter um fator associado. Uma pergunta bem assim, taxativa, que sempre as meninas vêm no consultório perguntar, é sobre o anticoncepcional, tá? Foi um estudo bem longo que foi feito, acompanhado 10 anos já, e aumentou em torno de 1% a chance, mas deu como positivo. Então, realmente, tu usar anticoncepcional mais tempo também pode te levar a uma chance maior de desenvolver.
E aquilo que a gente sempre fala, né? Sedentarismo, não fazer atividade, álcool aumenta em torno de 30% o câncer de mama, uma alimentação não saudável, rica em gorduras, também é um fator de risco. E tu não amamentar, ou seja, tu não gestar e amamentar, também é um fator de risco para desenvolver câncer de mama. A menopausa, precoce ou não, ela também é um risco? Ou... A menopausa precoce não, geralmente a menopausa mais tardia, porque tu fica mais tempo em exposição ao teu estrogênio, na verdade. Então, tu menstruar muito cedo e parar de menstruar muito tarde, te deixa muitos anos com uma taxa de hormonal elevada. Daí pode estar associado ao aumento do câncer de mama também. Somente uma oncologista para trazer para a gente todas essas informações. Doutora, quais são os tipos mais comuns? É claro que nenhum câncer a gente pode dizer que seja comum, né? Mas o que você mais presencia? Que assim, é uma pergunta bem difícil de eu tentar explicar para vocês, assim, porque é uma coisa mais didática nossa, assim, mas para entender, assim, antigamente nós tratava todo mundo câncer de mama igual. Todo mundo fazia químio, era a mesma químio e baseava nisso. Hoje não. Hoje a gente fala muito em medicina personalizada. Ou seja, eu vou tratar o teu tumor pelas características que o teu tumor expressa. Não sabia disso, olha só. Então, por exemplo, quando tu faz uma biópsia, a gente sempre encaminha um exame chamado imunistoquímica, que vai nos ajudar a conhecer as características do teu tumor. Geralmente a gente baseia em 3 coisas importantes. Eu quero saber se ele responde ou não ao estrogênio e à progesterona, que são os hormônios femininos, e se tem alguma mutação numa uma proteína hiperexpressa, que é chamada de HER2. Daí nisso a gente classifica os pacientes nos cânceres mais comuns que a gente tem, quando é responsivo ao hormônio, quando ele não responde ao hormônio e a gente chama triplo negativo, ou quando tem essa proteína hiperexpressa, que é em torno de 20% dos pacientes. Daí, baseado nessas características, eu vou saber como eu vou te tratar. Porque não adianta eu bloquear o hormônio em ti, sendo que o teu tumor não expressa hormônio. Verdade. Então, hoje a gente baseia muito o tratamento voltado para as características do tumor de cada pessoa. Talvez por isso que a gente tem esse índice de cura tão positivo, né? Isso, e tem aumentado cada vez mais, porque as ideias de rastreamento, e que nem a gente está fazendo hoje, incentivar as mulheres a fazer os exames, tu criar aquela pulguinha atrás da orelha de fazer as pessoas irem, quanto mais cedo tu fizer um diagnóstico, mais cedo tu vai, melhor vai ser a chance de cura, porque tu vai fazer um tratamento menos agressivo e tu vai descobrir a doença no estágio mais inicial. Qualquer nódulo é preocupante? Não, daí nós estamos falando assim que tanto é que quando tu faz o exame de imagem, tu vai ver, sempre vai ter uma classificação nesse exame chamado de BIRADS, que ele vai nos ajudar, conforme a característica desse nódulo, a me dizer se ele parece ser maligno ou ele parece ser benigno, tá? A maior parte dos tumores, das lesões na mama, geralmente são tumores benignos, fibroadenoma, um cisto, coisa assim. E alguns têm característica de malignidade. Daí, quando a gente tem essa suspeita, a gente vai lá e faz uma biópsia desse nódulo, que vai nos confirmar se realmente é um câncer maligno ou é uma outra alteração na mama. É verdade que dizem que... A gente escuta várias coisas com relação a isso. O nódulo que não dói, ele é maligno. Não tem nada a ver, né? Não. Mas tem essas questões. Eu já ouvi muitos muito. Mitos. Tem muitos mitos, né? O nódulo que não dói não é maligno, o nódulo que se movimenta é. Então, não. Tendo nódulo... A ideia é que a gente sempre fala assim, como é que a gente faz um diagnóstico do câncer de mama, tá? 2 coisas principais a gente tem. A primeira é pegar uma alteração no exame de imagem, tá? Que é ou na mamografia ou na eco de mama. Mas porque quando eu faço mamografia e quando eu faço eco de mama? Geralmente, quando a mama é mais densa, quando a mulher é mais jovem, tem mais carga hormonal, a gente acaba fazendo uma ecografia. E quando a mulher começa a ficar mais entrando na menopausa, a partir dos 45, que cai um pouco a carga hormonal, a mama vai se lipossubstituindo, fica mais tecido adiposo e é melhor fazer uma mamografia. Então, tem algum grupo ali no meio que vai acabar fazendo os 2 exames de imagem, tá? Mas é aquele exame que todo ano eu faria e eu peguei uma alteração no exame. Daí eu acabo fazendo diagnóstico pelo exame. Geralmente acontece isso quando são tumores muito pequenos ou são mulheres que não se palpam, não têm a rotina de fazer um exame de palpar a mama para poder fazer uma prevenção. Que a gente pode criar por hábito, né, doutora? Que é o autoexame, isso aí.
E a segunda coisa é isso, a própria paciente palpar um nódulo, tá? No banho, ela palpar em casa, ou começou a doer, notou alguma alteração, e não é incomum ainda a mulher chegar para mim e falar que foi o marido que identificou a lesão na mama, porque ela não tem costume de se palpar, mas... Que é muito importante. Isso aí. E daí acaba o marido fazendo o diagnóstico, assim. E o que a gente mais vê, assim, de alteração? Que as pessoas sempre pensam, porque tem que doer para ser câncer, ou não tem que doer para ser câncer. Isso não tem uma regra, tá? A regra é, tu notou algo diferente na tua mama, nós temos que investigar. Então, o que é o mais comum a gente ver? Ou vai aparecer um nódulo na mama, ou vai aparecer um carocinho embaixo do braço, que tu pode palpar. Às vezes, a mama fica mais inchada uma do que a outra, fica mais vermelha. Inverter o mamilo. A paciente sempre tinha um mamilo normal, de uma hora para outra começa a inverter o mamilo. Ou seja, ele entra para dentro. Ou começar a ter uma descarga papilar, que é vazar algum líquido pelo mamilo, que antes não tinha. Uma coisa comum que a gente vê é o tumor inflamatório, que pega toda a mama, fica tudo vermelha, tipo um aspecto de casca de laranja. Fica dura, vermelha, com a pele mais viscosa, assim. Então, são várias alterações que a gente, a olho nu, consegue enxergar, não necessariamente palpar. A ideia do palpar é mais para te ver algum nódulo que seja mais superficial. Todo um outro mas processo visual. Exatamente. E a gente que se conhece, a gente sente, às vezes, né? Quando tem o seio tá um pouco maior, tá mais dolorido, tá mais inchado, né, doutor? Então, nós nos observarmos é muito importante. Então, o detectar os primeiros sinais é isso, né? É se observar. Isso. E usar o autoexame, né? A gente sempre orienta o paciente não fazer o autoexame durante a menstruação. Porque geralmente a mama dói mais, fica mais inchada e pode dificultar um pouco. Então, ali na primeira semana após a menstruação, tu mesmo pode fazer o autoexame. A ideia é fazer uma vez por mês. Não precisa aquela coisa louca todo dia, ficar palpando, não. Mas fazer, tipo, de vez em quando, assim. Pra que a ideia? Que se tu notar algo, a gente já conseguir ir antes fazer. Porque senão tu vai ter... Se tu faz... mas eu faço exame todo ano. Por que eu tenho que fazer o autoexame? Porque se tu fez a mamografia agora, daqui a 3 meses surgiu um nódulo, tu só vai descobrir em 9 meses quando tu for fazer o exame de novo. Claro. E se tu for fazer o autoexame, tu pega... notou alguma coisa? Vou antecipar algum exame de imagem que eu preciso fazer. E para as mulheres que têm silicone? A gente sabe que é mais difícil, É mais difícil, mas muitas vezes tu palpa igual, tá? Porque depende muito onde é feito o silicone, né? Se ele é retromuscular, antes o músculo, mas tu pode sentir igual, tá? E o exame também a gente faz. Claro, às vezes o melhor exame é uma ressonância de mamas, para quem tem silicone. Mas o exame de imagem vai fazer parte. A eco de mama, geralmente, a gente faz. O autoexame também é feito, mesmo com silicone ou não. Algum exame de sangue, doutora, ele já pode... detectar que algo está errado? É bem subjetivo isso, tá? Tem um marcador de câncer de mama que ele não é específico, ou seja, ele pode vir aumentado e não ser nada, e tu pode ter câncer e ele não vir aumentado. Tipo, se eu fizer um hemograma, não vai aparecer. É um marcador específico, tá? Que é o CA15.3. A gente não usa de rotina porque eu te falei que ele não é específico, certo. Ou seja, eu vou acabar criando caraminhola alguém, porque a pessoa pode fazer só esse e vir negativo, e ela ter o câncer igual. Entendo. E ela pode ter alterado por alguma outra razão. Então, precisa ter um grupo de exames. Então, a gente não usa exames de sangue. A gente usa exames de imagem para fazer realmente o rastreamento. Tá, a gente ouve, doutora, também a palavra metástase. O que é a metástase? Bom, a metástase é quando eu tenho a doença fora do local da onde ela surgiu. Tá? Então, o que quer dizer isso? Eu brinco no consultório que é como se fosse um filhotinho do tumor primário. Ou seja... o tumor surgiu na mama, então ele carrega características de câncer, de lesões de mama, células de mama. Por algum diagnóstico mais tardio ou descobriu lá muito tarde, essas células entram na corrente sanguínea e vão se espalhar para algum lugar do corpo. Pode ser em qualquer lugar, pode ser no fígado, no pulmão, em qualquer outro lugar. Mas elas sempre vão levar características do câncer de mama. Então, quando ele se implanta em algum outro órgão, isso é uma metástase, que ele já saiu do local primário e foi para algum outro local. Mas ele sempre leva as características da doença da onde ele surgiu. Então, a metástase é como ele se espalhar. São células que saem dali do início e pela corrente sanguínea vão acabar assim, se depositando em algum outro lugar do corpo. É muito importante a gente... acho que muitas mulheres vão se identificar comigo. E deve ser muito corriqueiro isso também no consultório. Quando eu faço um exame, eu vou rápido ler o diagnóstico, eu vou direto para o Google. Uma vez eu fiquei passando mal porque apareceu um nódulo, né? E eu pensei, nossa, vou morrer.
Estão morrendo. É que assim... E existem muitas questões com relação a isso, né? Não, gente, o Google vai te matar. Não, é que assim, ó, eu entendo a curiosidade, é inerente todo mundo ir procurar no Google, mas eu quero explicar que o Google vai fazer uma coisa muito abrangente. Ele não vai explicar o teu quadro, a tua doença, e não está fazendo um painel de ti, tu entende? Ele está fazendo uma coisa muito ampla. Então, é muito comum os pacientes virem super desesperados no consultório, porque o Google falou alguma coisa, e geralmente é sempre o pior, né? Sempre o pior. Ele abrange do 8 ao 80. Então, eu já morri várias vezes pelo exato. Google, gente. Então, assim, eu acho que é importante para te ter o conhecimento do atrás, até para poder saber algumas coisas, mas não se basear pelo Google para tomar uma conduta para tua vida. Daí, por isso que é importante no médico, a gente vai saber te explicar dentro do contexto da tua doença ou do teu diagnóstico o que realmente está acontecendo. Então, nem todo nódulo é... Exato, nem todo nódulo é maligno. É maligno, né? E tumor. Todo tumor é... Não, então a gente tem tumores benignos e tumores malignos. Tudo que é o que a gente fala do câncer é quando tem uma parte maligna, tu entende? Tumor é que tem uma célula diferente do que tem ali. Ela pode ser diferente mesmo sendo benigna ou pode ser diferente tendo características de malignidade. Então, eu posso ler lá no exame tumor, mas não tem... Geralmente tu não vai ler essa palavra, Sim. ele vai vir como um nódulo, alguma coisa Sim. assim. Ele vai te dar uma ideia se ele tem características de benignidade ou tem características de malignidade. Mas alguns grupos ficam meio do muro, assim. E daí tem que acabar tomando alguma conduta auxiliar para fazer um diagnóstico melhor. Quando eu falo de prevenção, doutora, eu também posso dizer que a minha prevenção psicológica ela influencia também em todas as minhas questões, em especial ao câncer de mama? Eu sempre acho que o teu status emocional e psicológico dentro de uma doença vai te ajudar a carregar ela para um lado melhor ou para um lado pior. É normal e desesperador tu ter um diagnóstico de câncer, mas isso não pode ser uma coisa que tem que te frear o resto da doença. No início é normal. Depois a gente vai conversar, vai acabar sentando e dando algumas opções e a gente tentar lidar da melhor maneira possível. Por isso, sempre acho que ter acompanhamento psicológico nessa área é muito importante, porque tem muito paciente que eu vejo assim que, não digo que se entrega, mas que o tratamento é muito mais ofensivo, assim, porque ele também não está muito afim, ou ficou muito abalado, ou está numa depressão muito importante. Então, tu sente os parefeitos do tratamento muito mais. Então, sim, eu acho que o lado psicológico ajuda o paciente ou piora o paciente no tratamento. Isso é importante a gente também ter essa visão, né, de que o psicológico da gente vai auxiliar na nossa cura também, exato, né? E quando a gente tem boas informações, porque é importante a gente perguntar, né? Por mais por mais estranha que seja a pergunta, né, doutor, o importante é a gente perguntar. Eu acho que nunca tem uma pergunta que é estranha, uma pergunta que é idiota. Os pacientes falam, tem uma pergunta idiota. Não tem pergunta idiota. Acho que tem que saber entender o que está acontecendo, porque tu tem que saber o que está acontecendo, para como é que nós vamos lidar da melhor maneira possível em todo o tratamento, porque alguns tratamentos são bem curtos, alguns são muito longos, né? Então, tem que estar bem preparado para poder também tolerar e aguentar todo esse perrengue lá para frente. Uma vez eu tive uma resposta de uma conhecida que eu perguntei a ela qual era o medo dela. Ela estava com um diagnóstico e eu perguntei qual é o teu medo. Ela disse, eu não tenho medo de estar com o câncer de mama. Eu tenho medo da quimioterapia. Então, a minha pergunta é, mudou muito todo esse processo? Quando a gente fala em quimioterapia, a gente sempre pensa nas reações que a quimioterapia vai ter e parece que a quimioterapia é um monstro de tudo. Normal. Todo mundo com consultório chega assim. Mas já mudou, né? Mudou porque muito. eu já vi muitas mulheres que fazem quimioterapia que não perderam o cabelo, que não tem reação, embora outras tiveram muitas reações. Eu acho que o que a gente falou ali no início, né? O meu tratamento não vai servir de exemplo para você, né? O que eu mais vejo de estranho assim no consultório é que todo mundo tem um conselho de algum amigo, algum vizinho, alguém
que morreu com a quimioterapia, entendeu? E não é assim. Hoje em dia as coisas mudaram muito. A gente ajusta a dose, a gente escolhe tratamentos diferentes. A gente tem pelo menos um N tipos de tratamento de quimioterapia. E não quer dizer, que nem eu falei desde antes, que se eu e tu tiver um câncer, nós vamos fazer o mesmo tratamento. Sim. Entende? Nós vamos fazer tratamentos completamente diferentes. Só que, às vezes, as pessoas acham que quimioterapia é uma coisa só. Todo mundo faz o mesmo. E não, são coisas completamente diferentes. Nós temos várias drogas hoje em dia. A gente ajusta a dose, tudo. Infelizmente, para câncer de mama, tem grande parte dos esquemas que a gente usa tem uma alopecia associada, que é perda de cabelo, tá? Tu vai dizer, mas algumas não perderam cabelo. A Cristina Rosolin tá fazendo tratamento e não perdeu. Tem algumas técnicas que a gente usa, aquelas toucas, que diminuem a possibilidade de perder cabelo. Quer dizer, então não vai perder, mas vai perder bem menos. Algumas coisas a gente não tem ainda aqui, tá? Algumas tecnologias assim. Mas, infelizmente, a perda de cabelo faz parte, principalmente para câncer de mama, tá? Mas, que nem eu falo com as pacientes, é um impacto psicológico muito grande na mulher, mas todas as mulheres que eu falo depois, todas elas mudam muito a maneira de enxergar a doença depois que a gente conversa e tira algumas dúvidas. Porque todo mundo vem achando que vai passar muito mal. Meu Deus, que vai vomitar 10 dias seguidos. E não, quando passa o primeiro ciclo, eu sempre brinco com o paciente, quer me matar ou não, depois de ter feito a primeira químio. Porque tu vem com um preconceito de um tratamento e muitas vezes nem é tudo isso. Então, acho que hoje em dia a gente consegue tratar muito bem os pacientes. Claro, tem esquemas que são, sim, pesados e que dão para efeitos, mas a grande leva, assim, dos esquemas, os pacientes toleram muito bem. Mudou muito, Mudou. né? Mudou muito. Agora eu lembrei, falando na Cristina Ranzolin, a gente tem notado aí grandes nomes da televisão brasileira que estão mostrando já, e eu acho importante isso. A Alice, do Esporte Espetacular, né? Eu vi uma reportagem dela onde ela disse assim, que ela teve a possibilidade de fazer um tratamento que não, talvez, né, uma tecnologia que diminuísse a queda. Mas ela não quis, e ela perdeu totalmente o cabelo. E aí ela falou que depois que o cabelo dela começou a nascer, ela não sabia que ela tinha o cabelo crespo. E ela estava se achando o máximo de cabelo crespo. Então, esse outro olhar, né, que é importante. Então, é a gente poder buscar a esperança e o lado positivo em tudo, né? E assim, a quimio não é uma obrigação de todos os casos, né? Que nem a gente está vendo hoje. Quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico, talvez mais conservadora eu consigo ser no tratamento. Eu posso fazer uma cirurgia mais conservadora, talvez eu possa poupar o paciente de uma quimioterapia, sabe? Então, quanto mais cedo eu ver e descobrir um tumor, mais eu consigo talvez deixar o paciente menos agressivo no tratamento. E sempre falo para os pacientes, ainda a gente pega algumas pacientes que estão há 1 ano, que sabem que tem um nódulo, tem vergonha de ver, ou não querem mostrar para o filho, aquela coisa, sabe? E vão levando, e a gente, infelizmente, pega num quadro muito tardio. E daí não tem o que fazer, a não ser pegar mais pesado com o tratamento. E daí sim, ela vai acabar tendo mais sintomas. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, talvez eu possa abrir mão de grande parte dos tratamentos e o paciente ficar melhor. Olha, eu passaria o dia inteiro aqui conversando com você, porque é um tema não só para nós mulheres, mas é algo muito importante e teria muitas e muitas perguntas, mas o nosso tempo, né, é curtinho. Quem sabe a gente não marque uma outra conversa. Quem sabe a gente não vai lá para acompanhar o teu trabalho, para saber como que é, Podem os também. exames, porque a gente ouve muitos mitos. Porque o aparelho de mamografia aperta. Não aperta nada, gente. Eu já fiz, tive a possibilidade de fazer e não achei nada de bicho-papão, né? Então, esse esclarecimento é importante, né? Então, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Você é oncologista, trabalha na clínica, né? Eu trabalho na minha clínica lá na Viena e atendo lá no hospital os pacientes do UNACOM. A gente tem um UNACOM, é um centro de referência de oncologia do estado, então atendo lá também. Então, para toda a tua equipe, um abraço. Muito obrigada pelo teu trabalho, por escolher essa profissão, né? Que eu acho que nesse momento, quando se tem esse diagnóstico, uma oncologista, ela é muito importante para que a gente siga o tratamento e confie no tratamento, porque se a gente não confiar no médico que está com a gente também não desenvolve. Então, muito obrigada. Concordo. Obrigada, eu agradeço o convite de novo. Para você que está aí com a gente, qualquer dúvida,
é sempre muito bom você procurar o seu médico, fazer os exames, não deixe as dúvidas para amanhã. Faça o autoexame, não precisa fazer todo dia, né? Mas fique atenta. Te observe. Ao invés de a gente ficar observando o outro, vamos observar nós mesmos, o que está acontecendo com o nosso corpo, melhorar a nossa qualidade de vida, tanto psicológica, quanto intelectual, quanto alimentar, enfim. Essa pandemia fez com que a gente desacelerasse muitas coisas, né, doutora? Olhasse para nós mesmos. E eu acredito que talvez muita gente veio até você, né, nessa pandemia. E a pandemia, assim como ajudou muitas coisas, também piorou outras, porque tem muita gente deixando de fazer os seus exames por medo do Covid. Então, lembrando que, às vezes, um diagnóstico mais tardio é um problema lá na frente. Então, se tem algum exame alterado, atrasado, gente, vamos lá botar tudo em dia. Muito obrigada mais uma vez, obrigada a você que está aí com a gente. Não esqueça, aconteceu, está no Portal Plural.